oportunidade. Obrigado, Senhor, por esse programa de qualidade que gera quantidade, não apenas no número de pessoas que estão conosco agora, mas quantidade também como resultado de uma vida religiosa mais excelente. Obrigado, Deus, porque Tu tens abençoado essa equipe para que eles possam conseguir, assim, com muita criatividade, fazer tudo isso por nós e para nós. Que o Senhor possa abençoá-los. Querido Deus, queremos te pedir que o Senhor visite cada pessoa que está nos assistindo agora e aquelas que depois, por esse conteúdo gravado, terão também um contato com o Senhor. Por favor, Deus, que o Senhor se manifeste aqui, a começar em mim, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa falar através de mim e que o Senhor possa, assim, então, alcançar cada mente e cada coração. Não podemos, Senhor, deixar de Te agradecer também pelas nossas mamães. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada uma delas, pelo carinho, pelo cuidado, pelo zelo, pelo desprendimento, pelas noites acordadas. Senhor, muito obrigado, porque essas pessoas queridas, o Senhor foi quem que colocou na nossa vida. Que o Senhor possa multiplicar na vida delas todo esse amor que elas têm dispensado a nós. Senhor, se existe alguma mamãe machucada, ferida, sentida, Senhor, cura essas mágoas, dá o Teu conforto, o Teu carinho para elas e a esperança de ver a sua família, os seus filhos, todos reunidos no dia da volta de Jesus. Senhor, vamos abrir a Tua palavra agora. Fala ao nosso coração, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, nós precisamos agora estudar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, quando ela é aberta, é a mesma manifestação do Senhor, conforme no Gênesis. O Senhor dizia e as coisas iam acontecendo, a manifestação do poder de Deus. E nós, quando temos a Bíblia aberta, nós estamos tendo um contato direto com Deus. Não há nesse livro nenhum poder sobrenatural. O poder sobrenatural é de Deus. E Deus se manifesta através da sua palavra. Quanta coisa boa pode acontecer. Eu tenho dito aqui para vocês que nós não podemos deixar de considerar todas as coisas que têm acontecido no nosso mundo, sem falar da volta de Jesus. Não tem como a gente deixar de falar sobre esse tema. Interessante é que o tema da volta de Jesus é como se fosse um guarda-chuva onde penduramos muitas coisas. O tema da volta de Jesus, ele é o resultado da experiência do crente com diferentes temas que a Bíblia aborda, para que, os colocando em prática, nós estejamos preparados para o dia da volta de Jesus. Nós temos, então, Jesus como personagem central desse livro. E como ele é o personagem central desse livro, a gente entende que ele é o Criador de todas as coisas, ele se apresenta como uma promessa para a solução do pecado, ele vem, ele nasce, ele vive, ele morre, ele ressuscita e ele promete voltar. Essa promessa é confirmada no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Os anjos falaram também sobre isso, quando eles confortavam o coração dos discípulos, dizendo que esse Jesus que foi assunto ao céu, ele voltaria. A maior prova da volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, para mim, é porque ele já veio. E Jesus, ele é também um personagem histórico, mas ele também, e acima de tudo, ele é o nosso Salvador. E nós não lembramos de Jesus apenas na Páscoa, por exemplo. Nós lembramos de Jesus todos os dias, porque todos os dias são dias especiais oferecidos por Ele,
E a Bíblia faz questão de dizer que Jesus renova a sua misericórdia na nossa vida todas as manhãs. A Bíblia diz que Ele caminha conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está antes de nós, Jesus está aqui conosco e Jesus já está lá no nosso futuro, preparando coisas boas para mim e para você. Então, tudo isso que acontece, tudo isso que tem acontecido são peças de um grande quebra-cabeça que vai mostrar para nós um quadro de salvação eterna. Então a gente precisa considerar todas essas coisas à luz disso que Ele tem passado para nós. Você tem se preocupado com isso? Você tem observado as coisas nessa perspectiva? Porque senão a gente perde o sentido da nossa própria existência. Senão a gente vai ficar como muitas pessoas, nasceu, morreu e acabou. Não, essa não é a perspectiva de vida que o Senhor Jesus nos oferece. É vida eterna. E todas essas coisas, elas estão servindo como combustível para o crente. É isso mesmo. Você sabia que existem muitos métodos de interpretação desse livro? As lições da Bíblia têm nos ajudado bastante a gente considerar a Bíblia de um ponto de vista diferente. Não é? Que coisa boa a gente tem aprendido, quantas lições. E a Bíblia Sagrada, ela clama de nós um método historicista. O que é o método historicista? É o método que se vale dos recursos dos fatos ocorridos na história para a interpretação desse livro. Coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. E através desse método, que é o método que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, adotamos, não somente nós, mas quero frisar isso, nós adotamos esse método historicista e aí, principalmente, as profecias, elas se tornam mais claras para nós através da história e o seu cumprimento. Isso é muito bacana, isso é muito importante, para que também nós não ouçamos outras vozes que estejam em desarmonia com a Bíblia Sagrada através desse método historicista. Isso é muito significativo, é muito importante, porque exatamente nesse momento existem muitas outras vozes querendo chamar a sua atenção, e cuidado com isso, tá? Cuidado com isso, para que você não seja enganado pelo falso profeta, como diz a palavra de Deus, tá bom? Nós temos construído aqui, nesses nossos encontros, uma plataforma de sustentação para a nossa vida espiritual. E esses temas que estão gravados aí, depois você pode buscá-los, eles estão fazendo um apelo para que a gente considere o que está acontecendo, mas que a gente faça que a gente mergulhe dentro de nós mesmos, é chamado de introspecção, para que a gente considere como que a nossa vida está, como que a gente tem conduzido a nossa vida religiosa. Religião, você se lembra que eu disse que não é a declaração da minha denominação? Religião, nós somos cristãos, então seguimos a Cristo. E aí eu sou um cristão, essa é a minha religião. E sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, eu como cristão, eu agora vou aplicar esse conhecimento, essa experiência. E aí nós temos falado sobre isso. No sábado passado, nós iniciamos aqui uma série de temas que são chamados temas escatológicos. O escatum é uma expressão usada pela profecia que situa a gente nesse contexto do tempo do fim, que nós estamos vivendo. Então, nós iniciamos, e a minha intenção é juntos aqui passarmos por esses temas escatológicos até o tema da volta de Jesus, e aí nós vamos ampliar esse estudo mais do que simplesmente o texto de Mateus 24, quando a gente se prende ali aos sinais. Então, nós vamos passar por isso, porque tudo isso foi revelado aqui na palavra de Deus. E
eu quero dizer para você que vai ser muito bom. E vai ser muito bom. Tá bom? Olha só esse painel que você tem aí no seu monitor. Eu escolhi como tema de hoje tempos de chuva. Tempos de chuva. Mas o que isso, que relação existe nisso daí? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1. E nós vamos, então, considerar aqui algo que é muito relevante para esse tema, dias de chuva. Atos, no capítulo 1. Nós passamos pelos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e agora estamos no livro de Atos, e chamado Atos dos Apóstolos, os cristãos, os primeiros cristãos, que estão agora vivendo aquilo que Jesus havia ensinado para eles. E no verso 8, no momento da ascensão de Jesus, eu já citei o texto 11 nessa nossa conversa inicial, que é a promessa dos anjos, repetindo a promessa que Jesus havia feito, que ele voltaria e todos o veriam. Mas o verso 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí o seu bairro, a sua rua, a sua cidade, o seu país, exatamente isso. Uma manifestação do Espírito Santo. Eu tenho aqui nessa imagem da pomba, não, o Espírito Santo não é uma pomba, tá bom? Não é uma pomba. Mas essa é uma imagem muito característica do Espírito Santo. Por quê? Porque no dia do batismo de Jesus, João Batista batizando Jesus, a Bíblia relata que o Espírito Santo se manifestou na forma de uma pomba, e aí ouviu-se a voz de Deus: esse é meu filho amado em que me comprazo. Então aí essa é uma figura apenas para ilustrar, mas não tem nenhuma relação física com o Espírito Santo. Aliás, quem é o Espírito Santo, né? Que a gente fala que vai haver uma manifestação dele. Você se lembra, Deus ele está criando todas as coisas. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no princípio criou Deus o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. No princípio criou Deus. Elohim é a palavra no original hebraico, Elohim Barash. E aí essa é uma expressão que é aplicada também ao Espírito Santo no contexto do Velho Testamento e do Novo Testamento. Mas quer uma evidência de que realmente esse Deus, Espírito Santo, estava ali? A Bíblia, na continuidade, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha só que interessante. E depois, na formação do homem, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem. Ele usa o plural, façamos. Nós cremos na doutrina da Trindade, mas um único Deus, nós somos monoteístas. Um único Deus, trinitarianos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus estava ali criando todas as coisas. E aí Deus, ele se mostra para nós assim, dessa forma. Olha só também que coisa no livro de João, você estava em Atos, né? Volte a João, e aí você vai ver aqui um texto bastante significativo para a gente entender isso aqui. No capítulo 14 de João, Jesus ele está confortando os seus discípulos, porque ele está dizendo que ele vai preparar lugar e depois ele vai voltar, né? Esse é o texto do capítulo 14, quando ele está confortando os discípulos. E aí ele, no verso 18, ele diz assim:
não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Se ele não deixaria os discípulos órfãos, é porque ele deixaria, alguém permaneceria com os discípulos. Olha só o verso 16 do capítulo 14. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Perceberam que está em maiúsculo aí? O Consolador? Porque é uma referência, não um adjetivo peculiar a alguém, mas a descrição de alguém. Consolador aí é uma pessoa. E Jesus usa a expressão outro Consolador. É verdade que o português, essa é a nossa tradução, às vezes a gente fica um pouco limitado. Mas se você teve dúvida, assim, outro, outro, então não é o Deus igual Jesus. Esse outro aqui é a expressão grega, allos, que é a tradução para o português, outro. Mas esse allos, do grego, outro, no português, significa igual, da mesma espécie. É isso que significa essa expressão. Então, o Espírito Santo, o allos, o Espírito Santo, o Consolador, ele é igual à espécie de Jesus. E qual é a espécie de Jesus? Ele é Deus. Ele é Deus. Então, Jesus disse que esse Espírito permaneceria aqui, agora, numa dimensão de uma etapa desse processo todo da nossa salvação. Tá bom? E aí, então, no capítulo seguinte, no capítulo 16 de João, para a gente entender e consolidar isso, para que não haja nenhuma dúvida, Jesus ele tinha dito que ele estaria voltando para o céu. E aí os discípulos ficaram tristes, naturalmente eles ficaram tristes. Verso 6 do capítulo 16, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Eles ficaram tristes. Mas aí olha só o que Jesus diz para eles, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, maiúsculo de novo, referindo-se a quem? Ao Espírito Santo, não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E aí o verso 8, Jesus usa uma expressão aqui, quando ele vier. Isso aqui é uma coisa forte, tá? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha aí a obra definida, específica agora nessa etapa do plano da redenção do Espírito Santo. Convencer você e eu do pecado, da justiça e do juízo. O verso 13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha só, hoje, nas lições da Bíblia, se eu não me engano, foi o Joaci que fez esse comentário, de que a Bíblia Sagrada ela foi escrita por homens, mas cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Então, olha só, essa declaração aqui do verso 13 diz que ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, se nós temos uma relação de tempo com a escatologia, que é o fim, a revelação para o tempo do fim e a volta de Jesus, percebe você que nós estamos sendo orientados e guiados pela manifestação do Espírito? Você lembra ainda de Atos 1:8, né? Que o apóstolo diz que haveria uma manifestação do Espírito Santo. Então, nós estamos em perfeita conformidade com a palavra de Deus. Mas tem um detalhe aqui que é muito relevante, muito relevante. 40 autores foram usados por Deus para escrever a Bíblia. Então, eles são ferramentas. E aí a Bíblia está aqui. Aí agora existe o Evangelho que Jesus diz que deve ser pregado a todo mundo. Quem é o agente de Deus hoje para a pregação do Evangelho? Sou eu. É você. Somos nós
que compartilhamos a experiência que nós estamos tendo com Jesus. E aqui no capítulo 15, verso 26 de João, capítulo 15, verso 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de quem? De mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Que princípio? Desde que Jesus começou o ministério. O que Jesus está querendo dizer aqui para nós? Gente, o Espírito Santo, diferente de Jesus, ele não assumiu uma forma física. O Espírito Santo, então, ele precisa de ferramentas humanas, e assim foi dito aí. Os discípulos começaram isso, e no verso 8 do capítulo 1 de Atos, a gente entende perfeitamente isso, que o Espírito Santo precisaria de mim e de você, para que essa obra de Jesus pudesse ter continuidade. Olha só. Ele poderia fazer tudo, absolutamente tudo, sozinho. Mas ele escolheu fazer através de nós. Olha só como nós somos importantes. Muito importantes. Você é muito importante. Filho, você é muito importante. Já que nós entendemos, mais uma vez, a natureza do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, nós entendemos o papel do Espírito Santo, nós entendemos que ele quer nos usar, nós construímos aqui algo muito importante. Mas o tema que nós vamos nos concentrar agora é um tema que está no campo da escatologia, como eu disse. Coisas que foram apresentadas pela palavra de Deus, que vão nos preparar para a volta de Jesus. Nós começamos semana passada com o tema selamento. Hoje nós estamos falando vamos falar sobre a chuva serôdia em relação ao alto clamor. Gente, você já ouviu falar sobre esse tema aqui, a sacudidura? Você já ouviu falar sobre o fechamento da porta da graça? Você já ouviu falar sobre tempo de angústia qual nunca houve? Você já ouviu falar sobre as pragas? Você já ouviu falar sobre a volta de Jesus? Claro que já viu. Você já ouviu falar sobre o decreto dominical? Então, todas essas coisas estão arroladas ao tempo do fim que nós estamos vivendo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você que se diz cristão, e aí que se define numa denominação, se você se diz cristão, e se você se define adventista do sétimo dia, que é o nosso caso, se você não sabe sobre esses assuntos, a gente está numa situação muito complicada. É muito complicado isso. E eu quero cumprir o meu papel diante de Deus como pastor. Eu preciso falar para você dessas coisas. Eu preciso falar. Porque esses são temas tão relevantes, que sem o conhecimento deles e sem o preparo devido para viver isso, você não vai estar preparado para a volta de Jesus. Pode arregalar os seus olhos, abrir a sua boca, é verdade, não estará preparado para a volta de Jesus. O conhecimento demanda prática, demanda experiência, demanda ação. E essas coisas você não pode deixar de conhecer, porque senão você não vai estar preparado. Você se lembra da semana passada que o selamento ele vem e tem como objetivo marcar os servos de Deus, e a gente entendeu isso.
Deus tem uma preocupação com os servos de Deus, que se definem como cristãos, mas não vivem o cristianismo. E tem um monte de coisas. A gente precisa aqui, olha, a gente precisa primeiro entender o que é chuva serôdia. O que é chuva serôdia? A chuva serôdia, em seu nível mais básico, ela é o derramamento do Espírito Santo. Lembra da promessa de Atos 1:8? Então, na sua definição mais elementar, mais simples, ela é chamada do derramamento do Espírito Santo. Ele vai se derramar. O espírito de profecia, ele descreve a chuva serôdia como favor divino. Olha só, mesma coisa, chuva serôdia, favor divino. Outra maneira que define a chuva serôdia, graça espiritual. Você sabe o que é graça? Espiritual. Olha só, derramamento do Espírito. Tudo isso são sinônimos usados pela manifestação do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, que a gente pontualmente está chamando de chuva serôdia. Importante isso. Muito importante a gente saber isso, porque isso tem uma demanda da nossa preparação para a volta de Jesus. Tem esses dois textos aqui, um do Espírito de Profecia e um da Bíblia, que eles são extremamente relevantes e significativos para a gente construir isso aqui. Zacarias, capítulo 10, verso 1, diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. E a gente já sabe o que isso significa. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Ok? Olha só, vamos pegar esse texto aí, abra sua Bíblia aí nesse texto, porque ele é muito importante. Está dizendo aqui que pedir. Quem é que vai pedir? Adivinha quem é que vai pedir? Quem é que vai pedir? Diga aí, eu. Eu vou pedir em nome de Jesus. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Então eu vou pedir chuva no tempo da chuva serôdia. Gente, como que a gente entende isso? A Bíblia está se valendo do recurso de época quando ela foi inspirada para que então os autores eles escrevessem aquilo que tivesse uma relação com a sua época e a gente pudesse entender. Aquela região onde os autores estão sendo inspirados, ela tem uma relação muito grande com a agricultura. E naquela época eles não tinham os recursos necessários para a data da semeadura, a data da colheita, e aí eles usavam então duas chuvas para demarcar o momento da semeadura e a outra o momento da colheita. A chuva da semeadura era o momento de jogar a semente na terra, se chamava chuva temporã. Chuva temporã. E aí agora que o grão, a semente está na terra, eles vão aguardar o momento em que o fruto vai ser colhido. E esse fruto, ele vai ser colhido quando a chuva serôdia cair. Então, chuva de semeadura, chuva de colheita, chuva temporã, chuva serôdia. E aí o profeta Zacarias, ele diz assim: ei, Reinaldo, você tem que pedir chuva no tempo da serôdia. Então não é mais o tempo da chuva de quê? De semeadura. É chuva de quê? De colheita. Então é o seguinte, eu estou pedindo o Espírito Santo, a dotação de graça especial nesse tempo do fim para colheita. E aí depois, sim, ao Senhor pedir, Ele que faz relâmpagos, e lhes dará chuva, porque eu pedi chuva o quê? Abundante. Não é pouca, eu estou pedindo, então não quero pouca não, Deus. Eu não quero pouca não, eu quero abundante. E a cada um que pediu erva no campo. O que significa erva no campo? Não é erva daninha. Você se lembra quando Jesus diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Então, por que pedir ao Senhor essa chuva? Para que pelos meus frutos eu seja o quê?
conhecido diante de Deus. Então eu e você temos que produzir frutos. Temos que produzir frutos. Você é uma árvore frondosa em nome de Jesus. E a gente está pedindo, porque se é pelos frutos que somos conhecidos, e se não produzimos esses frutos, ei igreja, ei família, se não temos produzido este fruto, está errado. O Espírito de Profecia, no livro Testemunhos para Ministros, na página 507, diz assim: a chuva serôdia precisa ser reconhecida por aqueles que irão o quê? Recebê-la. Porque se você não sabe o que isso significa, você não vai receber. E se você não recebe a chuva serôdia, você não vai produzir os frutos devidos do Espírito. E sem os frutos devidos do Espírito, já aqui, no momento em que o Senhor está moldando o meu caráter, o seu caráter, porque a única coisa que a gente vai levar para o céu, se eu não apresento isso para o Senhor, então, se as pessoas não estão vendo isso em mim, então, se a minha esposa, se os meus filhos, se os meus irmãos, se as pessoas não estão vendo esses frutos na minha vida, então tem alguma coisa errada. É verdade que eu sou um servo de Deus, e você também é. Mas se nós não estamos produzindo isso, você lembra quando Jesus diz assim: apartai-vos de mim, não vos conheço? Eu não quero, e eu não posso, e você também, que isso aconteça na sua vida. Então, queridos, as implicações de conhecer isso, elas estão diretamente relacionadas à volta de Jesus, é porque Jesus disse: vou preparar-vos, e voltarei, e vos levarei. Então ele precisa encontrar-nos dessa forma aqui, pedindo. E olha só como ele é misericordioso, ele é tremendo. Por quê? Pedir como se fosse ainda alguma coisa que estaria, um processo que estaria começando agora. Não é. O processo não deveria estar começando agora. O processo já deveria estar em andamento. Porque você sabe muito bem, na visão apocalíptica de Apocalipse, Jesus vem sentado no seu trono e ele vem com uma foice na mão. Opa, não é símbolo de coisa ruim, não. É símbolo de colheita. Ele vem buscar a mim e a você, separados do joio, porque estamos evidenciando que somos trigo. Que coisa linda! Aqueles que irão recebê-la. Eu quero dizer para você que pela misericórdia de Deus, ainda que a gente não tivesse vivido isso, nem sabido disso, nem dado conta disso, a gente precisa e pode agora, em nome de Jesus. Sabia que você pode viver isso agora em nome de Jesus? Olha, eu preciso ler uns textos com vocês, igual eu li no sábado passado. Está ouvindo uma musiquinha aí, para não ficar seco isso aí. Mas agora a gente entendeu o que isso significa. Estamos ávidos, coraçãozinho preparado. A gente está entendendo que a gente precisa disso. Pedir em abundância. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da chuva temporã. E glorioso foi o resultado. Até os fins do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. E eu tenho ouvido um monte de gente falar nesses dias: a igreja sou eu, a igreja somos nós. Então, por favor, ei, a chuva temporã, ela começou a cair. Você se lembra de Pedro e os discípulos, quando eles saíram e ali mais de 5.000 pessoas se entregaram a Jesus? Alguns achando que eles estavam embriagados, e Pedro, com muita coragem, disse: essas coisas, nós não estamos embriagados coisa nenhuma, isso é papo furado.
O que está acontecendo aqui é para que se cumpra as palavras do profeta Joel, que nos últimos dias nós estaremos cheios do Espírito Santo. E falava com ousadia. E milhares de pessoas aceitaram Jesus. Então, aquilo era apenas o começo, mas aí ela se espalhou, e o livro de Atos confirma isso, e agora diz que mais perto do fim, é o tempo que a gente está vivendo, mais perto do fim da ceifa da terra, uma especial concessão da graça espiritual, e você já sabe o que isso significa, é prometida a fim de preparar a igreja para o quê? Para a vinda do Filho do Homem. Então tem que ter isso, senão não vai estar preparada. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. E é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor da seara no tempo da chuva serôdia. Atos dos Apóstolos, páginas 54 e 55. Que coisa linda! Que coisa linda! O Espírito Santo é dado em cada estágio do desenvolvimento cristão. Como que a gente aceitou Jesus? Por causa do Espírito Santo. Como que a gente vive o cristianismo? Por causa do Espírito Santo. E agora, nesse tempo final, diz que a chuva serôdia, dotação de graça especial. Por que alguém precisa de graça especial? Porque é miserável, pobre, cego e nu. Porque está contaminado. Nossa permanência aqui nesse mundo nos distanciou de Deus. A Bíblia chega a dizer para mim e para você que a nossa natureza é carnal e diabólica. A gente não gosta de ser crente. A gente não gosta, lá no íntimo a gente não gosta de viver a vida de crente. Eu disse outro dia que a gente estava usando máscara, né? E por conta dessa nossa natureza, acabamos usando máscara em cima de máscara. Aí o Senhor, que não quer que nenhum de nós pereça, eu vou preparar alguma coisa especial para eles. A graça se manifestou na cruz. E como se isso não bastasse, Ele é tão maravilhoso, eu vou dar a eles e a elas uma dotação especial de graça. Chuva serôdia. Que coisa! Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Mas a chuva serôdia representa aquele derramamento especial de graça, sem a qual nenhuma semente pode ser aperfeiçoada. E uma vez que o fruto do seu próprio caráter foi reproduzido em seu povo, Cristo virá para reclamá-los como seus. Antes tem que acontecer isso. Não há como pular esse passo. Não há como deixar de cumprir esse processo. Não tem como. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em mim, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em você, filho, então Ele virá para reclamá-los como seus. Glória a Deus. Que coisa!
Existe aqui algo muito importante e interessante para nós. Apocalipse 14, 6 a 12, você conhece a tríplice mensagem angélica. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, língua e povo. E você conhece. Temei a Deus e dá-lhe glória. Caiu Babilônia. Cuidado, a gente conhece isso daqui. E isso daqui tomamos como responsabilidade de missão, responsabilidade evangélica. O mesmo ide que Jesus passou aos seus discípulos, e de por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus então repete isso na visão de João, em capítulo 14, versos 6 a 12 de Apocalipse. Uma responsabilidade de transmitir o evangelho. Importante isso. Mas aí no capítulo 18, e eu quero que você vá comigo lá. Capítulo 18, essas são as considerações finais. Apocalipse capítulo 18. A partir do verso 1, que diz assim: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo. Olha só, aparece um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Deixa eu adiantar uma coisa para você. Esse outro anjo, diferente daqueles três, ele aparece agora, ilumina toda a terra, e ele vem agora reforçar a mensagem que está sendo pregada através da tríplice mensagem angélica. E esse outro anjo voando pelo meio do céu, na interpretação historicista, encontramos um povo chamado remanescente, que está sendo perseguido pelo dragão desde o capítulo 12. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Você conhece isso? Eles estão pregando o evangelho agora. Então, o capítulo 14, levei até um susto agora. O capítulo 14, ele é então uma exposição para que os cristãos, eles preguem o evangelho. Vem o capítulo 18, e aí dá uma ênfase: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de aves imundas e detestáveis. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Agora, olha o verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo... Vocês lembram do capítulo 7 de Apocalipse? Até selarmos na fronte os servos de Deus. E agora aqui no verso 4, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela. De onde? Babilônia. Mas não é Babilônia um lugar definido na geografia. Babilônia agora é corrupção, é pecado, é embriaguez, é tropeçar no caminho, é desviar-se do caminho, é não deixar a vontade de Deus tomar conta de você, é não ter a natureza de Cristo, é não produzir os frutos do Espírito, é não estar preparado para a volta de Jesus. Babilônia caiu, foi desmascarado, o pecado foi desmascarado, o pecado foi revelado a nós, a graça se manifestou, Babilônia caiu. E aí esse anjo, ele vem dar ênfase a isso, na pregação do evangelho que me alcançou, que alcançou você. Fomos alcançados pelo evangelho, mas dizendo assim: por favor, entenda, filho, que Babilônia caiu. Sai de Babilônia, filho meu. Sai de Babilônia, povo meu.
para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Qual é a implicação então disso aqui? Que é a manifestação da chuva serôdia, a dotação de graça para o tempo do fim, para que todas as manchas, as nodas, as sementes do pecado, tudo, qualquer reflexo do pecado na minha vida e na sua vida, desapareçam em nome de Jesus. Babilônia não está mais sendo definida no norte, no sul, no leste e oeste. Babilônia está sendo definida aqui, ó, dentro de mim, dentro de você. Então, por favor, tira a Babilônia de dentro de você. A dotação da graça na chuva serôdia não é uma manifestação sobrenatural do Espírito para a pregação do Evangelho. Também é isso, mas a princípio é para você, é para mim, para que a minha vida mude, para que a sua vida mude, para que a misericórdia do Senhor nos alcance. Em nome de Jesus, vi anjos no céu. Esse anjo aparece, o povo de Deus assim prepara para estar em pé na hora da tentação que em breve deve enfrentar. Esse é o momento. Olha só, Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A gente precisa conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. O Senhor está se manifestando aqui e agora por causa de mim e de você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Mena, pode vir aqui. A Mena vai cantar uma música. E Deus quer selar esse nosso momento. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vimos que a chuva temporã começou a cair na terra por ocasião do Pentecostes. A gente já viu isso. E Pedro falou com tanta ousadia, né? Você se lembra desse Pedro? Alguns dias atrás, negando Jesus. Agora falando de Jesus. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse é o Pedro convertido. Antes que o Espírito Santo se manifestasse, Jesus olhou para eles e falou assim: vocês têm que se reunir e unânimes, vocês têm que buscar. Vocês têm que resolver as coisas que vocês têm de errado. Senão Deus nunca vai usar vocês. Eles se reuniram naquele lugar. E eles precisavam lavar roupa suja. Pedro, como pôde você negar Jesus? Que autoridade você tem para falar de mim, se você precisou tocar nele para acreditar que ele havia ressuscitado? E vocês, que precisaram da interferência da mamãe, pedindo que você se assentasse uma à direita e outra à esquerda. Eles carregavam um impacto emocional de ver um lugar ali vazio que deveria ser ocupado por Judas, que por trair Jesus, o vendeu por 30 moedas de prata e tirou a sua própria vida. Esses eram os discípulos. Assim eles estavam. E se não houvesse uma mudança, jamais o Espírito Santo poderia se manifestar neles e através deles. Temos muitos problemas. Mas os maiores problemas que temos não estão na alça dos nossos relacionamentos. Os maiores problemas que nós temos estão dentro de nós. Porque diante de tantas evidências, ainda não estamos devidamente preparados para a volta de Jesus.
precisamos pedir em abundância. E o Senhor bondosamente vai derramar dotação de graça especial para mim e para você agora. Para que os frutos do Espírito se manifestem em nós. E assim estejamos preparados para o dia glorioso da volta de Jesus. Isso é chuva serôdia. Você quer se preparar? Você quer pedir isso? Esteja disposto a pagar o preço, porque Ele não mediu esforços para nos salvar. A Mena vai cantar uma música agora. E enquanto ela estiver cantando essa música, por favor, peça em abundância, porque Ele tem para te dar. E aí sairemos aqui regados, encharcados desse Espírito em nome de Jesus. Quando será, me pergunto a sonhar, que meu Mestre, meu Jesus, vai voltar para mim. Posso ver os sinais, já estão a se cumprir, e é fácil perceber que estamos no fim. Vamos, irmãos, não podemos fracassar. A bandeira de Jesus nós devemos levar. Não sabemos quanto tempo ainda mais nos restará, mas o nosso Mestre volta, Ele não tardará. Eu posso ver uma nuvem lá no céu, vai crescendo e de repente eu posso ver meu Jesus. Ele vem para nos buscar com milhares de anjos seus, e será para todos sempre meu Senhor e meu Deus. Posso ver, fecho os olhos e posso ver, eu posso ver. Já não há mais certo e errado, quem decide é o próprio eu. O egoísmo e a ganância estão acima de Deus. É a história do pecado em um mundo que morreu, mas eu vejo no horizonte que Jesus já venceu. Não tenhas medo, posso ouvi-lo a me dizer: eu voltei para te buscar, o meu reino vai ser teu. Esse mundo já passou, toda morte, toda dor, e agora és meu para sempre, eu serei teu Senhor. Eu posso ver uma nuvem lá no céu, vai crescendo e de repente eu posso ver meu Jesus. Ele vem para nos buscar com milhares de anjos seus,
e será para todo sempre meu Senhor e meu Deus. Posso ver, fecho os olhos e posso ver, eu posso ver. Servos de Deus, vamos ir adorar, breve Jesus voltará. Eu posso Amém. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa experiência maravilhosa que nós estamos vivendo aqui. Obrigado pela manifestação do teu Espírito, que vem mostrar-se misericordioso, porque talvez não tenha encontrado em nós os frutos do Espírito, mas que por uma dotação de graça especial, nos visita nesta manhã, para provocar em nós o desejo de verdadeiramente nos mostrarmos como filhos e filhas de Deus. Obrigado, Deus, porque já podemos ver o dia da volta de Jesus pelo cumprimento dos sinais. Mas, Senhor, não queremos apenas conhecer essa verdade, queremos nos preparar para essa verdade. Não queremos apenas pregar essa verdade, queremos viver essa verdade. Ó Deus querido, abençoa a esses filhos e filhas que entendem o que verdadeiramente é a chuva serôdia e que possamos tê-la em abundância. Obrigado, Deus, pelo perdão de nossos pecados, porque em nome de Jesus nós podemos começar tudo de novo. Abençoa, Senhor, a cada família, cada vida, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.